Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta cotidiana de sobrevivência material e espiritual possui uma só causa, raiz espiritual. Nesta lição, estudaremos sobre a realidade da nossa luta cotidiana. Conheceremos a causa raiz espiritual dos problemas humanos. Identificaremos os dois mundos espirituais e finalizaremos o nosso estudo sobre a essência do novo nascimento para termos uma cidadania celestial. A realidade da nossa luta cotidiana. Os problemas que afligem a humanidade com amplitude coletiva nas áreas de educação, do meio ambiente natural, na economia, na política, no mundo jurídico, na segurança pública e mais especificamente do ponto de vista individual, na saúde física, na vida financeira, profissional, conjugal, pessoal e familiar, enfim, em todas as vertentes do relacionamento humano e que persistem de geração a geração na história da humanidade, possuem causas aparentes, visíveis e invisíveis, mas, na realidade, possui uma causa raiz comum, de ordem espiritual. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A aplicabilidade de resoluções para os problemas da humanidade, elaboradas pelas ciências humanas, ciências sociais e também pelas ciências tecnológicas, apesar de amenizar estes problemas, não são resolvidos em toda a sua plenitude, porque a causa raiz dos problemas humanos não é material, e sim espiritual. O homem, desde o momento em que foi criado, sempre busca a paz, a felicidade, a segurança. Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez do princípio ao fim. Eterno, só existe um no universo, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e somente Ele pode integralmente preencher por inteiro o coração do homem, ou seja, a alma do homem. Só Jesus pode nos conceder a paz. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso quer dizer que o homem
e aqui quando falamos o homem, estamos falando do gênero masculino e feminino, ele tem um desejo de viver eternamente. Nós não queremos, nós que habitamos este mundo natural, não queremos morrer fisicamente. Queremos viver o maior tempo possível aqui na Terra. Este é o desejo que Deus colocou no nosso coração, o desejo pela eternidade. Ocorre que na nossa vida cotidiana, tudo que nos cerca, eles são finitos, ou seja, não tem característica de ser eterno. Eterno só existe um no universo, Deus. Ora, se Deus pôs a eternidade no coração do homem, o desejo pela eternidade, nenhum bem material no planeta Terra ou no universo poderá preencher em toda a sua plenitude o coração do homem. Por exemplo, o homem tem o desejo de possuir um carro novo. E então ele consegue possuir. Daqui a pouco o desejo dele não vai ser mais esse, é outro desejo. O carro já não satisfaz o desejo que ele tinha anteriormente. Então, somente Jesus Cristo é que pode entrar no nosso coração e preenchê-lo, porque somente Deus é eterno. Então, no momento que Jesus Cristo, no momento que você abre o seu coração e Jesus Cristo entra, você terá alcançado a condição de estar satisfeito, ou seja, com paz, com segurança e com felicidade. Porque somente a eternidade é que pode preencher o coração do homem. Porque como nós lemos há pouco tempo, pelo pregador Salomão, ele disse: e Deus pôs a eternidade no coração do homem. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Jesus Cristo falando: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, somente em Jesus é que nós temos a verdadeira paz. Somente Jesus é que preenche a nossa alma e traz em nós a satisfação, a felicidade, a segurança no viver, não só no mundo natural, mas também no mundo espiritual. Mas qual é a causa raiz espiritual dos problemas humanos? E vamos dizer aqui, de todos os problemas humanos. Toda e qualquer pessoa, no momento de sua concepção e posterior nascimento, carrega em seu corpo uma natureza pecaminosa. Ou seja, uma inclinação para a consumação do pecado, fazendo o que é abominável aos olhos de Deus. Neste sentido, então, todo ser humano está naturalmente distante de Deus e, portanto, carece da glória de Deus. No Salmo de número 51, Salmo 51, o rei Davi, ele registra o seguinte: Salmo 51, versículo de número 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, aqui neste salmo de Davi, de confissão e arrependimento, ele se coloca na posição de que a sua essência, a sua natureza é inclinada para o pecado. Ou seja, ele nasceu em iniquidade. Isso quer dizer, ele herdou o pecado original da desobediência de Adão e Eva.
E na realidade, Adão e Eva deixou como herança para toda a humanidade, para todos os seus descendentes, exatamente esta natureza pecaminosa, esta inclinação para o pecado. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o apóstolo Paulo aqui registra que foi por um homem que entrou o pecado no mundo. E este pecado é o pecado da desobediência. E este pecado causou a morte. Que morte é essa? A morte física, no primeiro momento, e a morte espiritual. E esta sentença de morte física e de morte espiritual passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque todos tiveram esta, ou melhor dizendo, têm esta herança adâmica de ser pecador, de ter uma inclinação para o pecado. Romanos, capítulo de número 3, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Observe aqui que neste contexto ele diz todos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe nenhuma exceção a não ser Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo não tem pecado, mas todo homem, a partir de Adão e Eva, até os dias de hoje, e até os dias futuros, até os dias em que o pecado será exterminado da terra, aí sim, todos pecaram. E, portanto, todos carecem da glória de Deus. O pecado, então, é esta causa raiz espiritual. É o pecado consolidado na alma do homem que promove as guerras visíveis, não só no mundo natural, mas também no mundo espiritual. E também no próprio homem, porque há uma guerra espiritual permanente entre a carne e o espírito no próprio homem. E também uma guerra entre os homens. Mas estas guerras, tanto no mundo natural como no mundo espiritual, têm como causa raiz o pecado, que está entranhado, que está na essência da natureza humana. Ora, este pecado, que está na essência da natureza humana, ele é consolidado pelos deleites da carne, ou seja, os desejos carnais, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da soberba da vida. Está também consolidado pela prostituição, pela impureza, pela lascívia, pela idolatria, pelas feitiçarias, pelas inimizades, pelas porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Portanto, o coração do homem natural, ele está cheio, inclinado ao pecado. E este pecado, ele se consolida nestes comportamentos, nestes atos, nestas ações, ou mesmo até nestes pensamentos. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres
que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Ora, lógico, então, aí está o pecado como esta causa raiz. E isto tipifica, então, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra as coisas visíveis. Não é contra as coisas materiais, apesar de elas serem consolidadas, mostradas, configuradas ou circunstanciadas por coisas visíveis. Mas a causa está, ou seja, a causa raiz, a causa comum de todos os problemas humanos é o pecado, que se reveste, que se consolida, que se manifesta pelos vários tipos de ações, de comportamentos que já mencionei aqui, que são as obras da carne, que foi então registrada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Vamos falar agora sobre os dois mundos espirituais. E o primeiro que nós vamos falar é o mundo das trevas. A pessoa que vive sob o domínio do pecado, ou seja, praticando o pecado, como já falei, configurados em seus pensamentos, atos e comportamentos, pertence ao mundo natural. Mas, indubitavelmente, pertence também ao mundo espiritual, que a Bíblia denomina mundo das trevas, mundo da escuridão, que é presidido por Satanás, a serpente, que se rebelou contra Deus, arregimentando um terço dos anjos celestes para as linhas do exército das trevas. Portanto, aquele que vive sob o domínio do pecado está alistado no exército das trevas, está vivendo além do mundo natural, no mundo espiritual das trevas, em que de forma consciente ou inconsciente, obedece regiamente à vontade de Satanás. E a Bíblia menciona que são até filhos do diabo, aqueles que fazem, ou seja, aqueles que cometem pecado, aqueles que se alinham à vontade de Satanás, como um terço dos anjos também o fizeram, se rebelando contra Deus. Mas temos também, por outro lado, em contrapartida a esse mundo das trevas, o mundo da luz. A pessoa que vive sob os domínios do Espírito Santo, configurados também em seus pensamentos, atos e comportamentos, pertence também ao mundo natural. Mas, indubitavelmente, também pertence ao mundo espiritual, que a Bíblia denomina o mundo da luz. Ou seja, o mundo da vida, que é regido, este mundo, e presidido pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, que para aqueles que creem no seu sacrifício vicário, pois Jesus veio a este mundo para morrer na cruz, derramar o seu sangue em favor dos pecadores, para que eles pudessem ter a oportunidade de se reconciliar com Deus e ter a vida eterna. Ou seja, é pelo sacrifício vicário de Jesus que o homem tem acesso à vida eterna. É pelo sacrifício vicário de Jesus que o homem tem o perdão dos pecados, dos seus pecados. Ora, Jesus é Ele mesmo que nos transporta desse mundo das trevas para a sua maravilhosa luz, para o mundo da luz, para a vida com abundância, não só aqui na terra, como também no céu, e muito mais importante, para a vida eterna. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10, diz assim: Vós,
sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E então, como é que eu passo desse mundo das trevas para o mundo da luz, da maravilhosa luz? Como é que eu passo, como é que eu faço o transporte entre esses dois mundos? A fonte é Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus. Agora, neste ponto, ao crer neste sacrifício, então o homem ele experimenta um novo nascimento. Jesus, numa madrugada, ele recebeu um homem sábio da lei e líder dos judeus, chamado Nicodemos, que queria conhecê-lo, pois o reconhecia como mestre e que só realizava milagres porque Deus era com ele. Jesus disse-lhe que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em seguida, disse-lhe também que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nestas singelas palavras, Jesus expõe então a Nicodemos a doutrina da salvação e revela sobre o que é o reino de Deus. João, capítulo de número 3, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, versículos 1 ao 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sobre os textos nascer de novo e nascer da água e do Espírito, proferidos por Jesus neste texto que acabamos de ler, vamos fazer aqui uma análise mais detida. E nós vamos então nos deparar com os seguintes significados sobre estas duas afirmações: nascer de novo, nascer da água e do Espírito. O nascer de novo se reporta à origem do novo nascimento. Ou seja, qual é a fonte desse novo nascimento? No mundo natural, a fonte do nosso nascimento, falando na questão do mundo natural, é a vontade do nosso pai e da nossa mãe, que realizaram então um ato sexual de amor e houve uma concepção, e essa concepção resultou no nosso nascimento. Tivemos também então a vontade de Deus aí estabelecida. Porém, o nascer de novo, do ponto de vista espiritual, e aqui nós não vamos falar mais do mundo natural, mas do ponto de vista espiritual, é a origem desse nascimento. De onde vem, então,
há necessidade de arrependimento. Então o homem, ele ouve a palavra de Deus e é despertado nele uma fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando o homem então ouve a palavra de Deus, vem no coração dele o sentimento de arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Ou seja, ele estará convicto de que está distante de Deus, que é um pecador, que precisa da salvação. Então essa fonte que estabelece esse nascer de novo é o Espírito. Então a fonte é o Espírito, ou seja, é o novo nascimento, é o nascer do alto, é o nascer de novo pelo Espírito, é ter uma nova vida no Espírito para assim ampliar a visão circunscrita ao mundo natural para o mundo sobrenatural, o mundo espiritual. Então o homem, ele ouve a palavra, é despertada no coração dele, ou seja, na alma, uma fé salvadora. Ele então está convicto de que é pecador, de que está afastado de Deus, de que carece da glória de Deus. Então abre o seu coração e a partir desse momento o Espírito Santo, que é a fonte, que é a origem desse novo nascimento, habita no coração deste homem. E este homem passa a enxergar, além do mundo natural, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual. E neste contexto é que, ou seja, num sentido bem espiritual, apesar de Nicodemos não ter, num primeiro momento, entendido o que é este novo nascimento, o significado, porque estava com a visão míope ou restrita a uma visão natural. Então, no sentido espiritual mais aprofundado, o nascer de novo, como já falei, é fruto de um sincero arrependimento. Seria então a purificação de um pecador pelo fenômeno da regeneração. Ou seja, o nascer de novo, onde você passa a ver o mundo espiritual, é um ato de Deus que nos liberta. É um ato de Deus que restaura o caráter da pessoa para uma perfeita imagem e semelhança de Deus. É uma reorientação espiritual pela ação de Deus, pela ação do próprio Espírito Santo, que concede ao pecador uma nova vida. Então eu nasci de novo, eu passei a ver o reino de Deus, a ver o reino espiritual, a ver o reino da luz. Eu fui então transportado automaticamente do mundo das trevas para o mundo espiritual da luz, da maravilhosa luz tipificada em Jesus Cristo. Agora, o nascer da água e do Espírito. O nascer da água e do Espírito se reporta ao meio pelo qual se obtém um novo nascimento, que é pelo Espírito, através de uma lavagem regeneradora e renovadora, simbolizada no caso pela água espiritual. Isso quer dizer o seguinte, que a fonte do novo nascimento é o Espírito Santo. Eu ouço a palavra, ela desperta no meu coração uma fé salvadora, e eu passo então agora a contemplar o reino dos céus, a entender que eu sou um pecador, que estou afastado de Deus e preciso de Jesus. Este é o novo nascimento. Agora, nascer da água e do Espírito é o passo mais adiante, em que o homem ele é regenerado, renovado. Agora, por quem? Pelo Espírito Santo. Ele começa o seu processo de santificação, de afastamento cada vez mais do pecado e da aproximação cada vez mais do caráter de Deus, ser imagem e semelhança de Deus, ou seja, ter o mesmo caráter de Deus,
ter as mesmas virtudes do Senhor, especialmente de amor ao próximo e de amor a Deus, e tantas outras virtudes como benignidade, longanimidade, bondade, alegria, paz, gratidão, enfim, misericórdia, enfim, estas virtudes que formam o caráter do Senhor. Então, nascer da água e do Espírito simboliza com certeza a ação da lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, neste contexto, a gente pode inferir que o nascer de novo é quando você vê o reino de Deus. E o nascer da água e do Espírito é quando você a sua vida passa a ser presidida pelo Espírito Santo. E aí você entra no reino de Deus. E neste contexto, estas duas frases são sinônimas, porque ela, no caso, nos coloca na posição de ter a vida eterna. Portanto, é importante que esta luta cotidiana que nós temos, circunstanciada pelas manifestações naturais, na realidade não é uma luta contra a carne e contra o sangue. É uma luta de cunho espiritual, de causa raiz espiritual, que é o pecado. O pecado é que desperta no homem para que ele, vamos dizer assim, tenha ódio do seu próximo, para que ele pratique atos, comportamentos, ações que venham a ferir não só ao próprio Deus, como também ao seu próximo. Mas estas ações, estes comportamentos, estes atos estão solidificados numa causa raiz, que é o pecado. Portanto, para resolver os problemas da humanidade, só há uma forma: é pela pregação da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra de Deus. Essa verdade é o Verbo na pessoa de Jesus Cristo. Cada um tem a sua verdade. Cada religião tem a sua verdade. Mas a única que liberta é a palavra de Deus, tipificada aí na pessoa de Jesus Cristo. Concluindo a nossa aula de hoje, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. O nosso inimigo não é de natureza material, mas de natureza espiritual. A nossa luta é contra a consumação do pecado em nossas vidas. É contra o domínio dos principados e potestades malignas sobre nós. Vivamos sempre sob os domínios do Espírito Santo. Shalom Adonai. Bênçãos muito especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.